Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e esse é o Ateliê de Edição de Vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos continuar com nossa revisão / apresentação para os novos aprendizes. E eu queria falar um pouco para vocês sobre o fluxo de trabalho de um editor de vídeos, ou workflow, no termo em inglês. Eu estou aqui com a minha colinha e vamos lá. Bom, basicamente, quando a gente está falando de workflow, ou fluxo de trabalho, são os diferentes passos que você toma ao longo do processo de edição. Não tem, assim, um jeito certo ou um único protocolo para você seguir. As coisas que eu vou falar aqui hoje são as coisas que eu uso um pouco no meu fluxo de trabalho e que podem ou não servir para você. O importante é que você encontre um fluxo de trabalho que seja o mais adequado à sua situação, a maneira como você prefere trabalhar. Então assim, basicamente quais passos eu sigo para conseguir, para fazer o trabalho de edição. De que maneira eu organizo o meu tempo e organizo o meu trabalho para editar um vídeo. Então assim, como eu falei antes, mas isso é sempre importante frisar, que tá muito mais para uma arte do que para uma ciência. Então não é uma coisa exata. E é importante você ter isso em mente. Talvez o que eu vá falar aqui não sirva 100% para você. De qualquer forma, é um jeito de você entender um pouco melhor o fluxo de trabalho. Mas assim, não tem um único fluxo de trabalho que seja perfeito, que funcione sempre em todas as ocasiões, nem que funcione para todo mundo. Então é muito importante que você tenha isso em mente e que você desenhe o seu próprio fluxo de trabalho conforme suas necessidades. Então assim, esse fluxo de trabalho que eu vou falar para vocês é um pouquinho de como eu preparo essas videoaulas. Basicamente, eu vario o fluxo de trabalho conforme o trabalho, conforme o que eu tenho que fazer. Mas esses passos que eu uso nesse trabalho, dessas videoaulas, são mais ou menos os passos que eu sigo em todo e qualquer trabalho. Bom, então galera, o primeiro passo, antes de tudo, é organizar a sua mídia, organizar os seus arquivos, organizar o seu material, o seu vídeo e o seu áudio. Isso é muito importante. Eu já falei um pouco sobre organização, tem um link aqui na descrição desse vídeo para aula sobre organização de material, mas enfim, isso é muito importante. Você precisa saber aonde estão as coisas, você precisa saber achar. E tão importante quanto organizar é fazer um backup. Você precisa ter, se tratando de arquivo digital, um monte de coisas podem acontecer e esse arquivo pode ser corrompido. Então é importante que você tenha preservado o arquivo original num lugar seguro, aonde, enfim, é um backup. Se tiver algum problema com o seu arquivo que você está editando, você tem o arquivo original e é só baixar de novo e, enfim, refazer o processo. E aí assim, eu sei que às vezes falar de organização, da importância da organização, não faz muito sentido quando você está trabalhando com um projeto pequenininho, onde na maioria das vezes você é o próprio câmera, você dirigiu, você fez o roteiro, você que está editando e você vai subir esse vídeo para o seu canal. Então, é claro que talvez dentro desse universo não pareça uma coisa tão importante, mas quando você vai pegando projetos maiores e você vai trabalhando com uma quantidade maior de vídeos no mesmo projeto, você vê que faz todo sentido. E às vezes, mesmo num projeto pequeno, se você tiver uma organização boa, isso vai com certeza te economizar tempo. E aí, assim, mesmo se for um projeto pequeno, vale a pena manter a organização, nem que seja como um hábito, para você ir se acostumando a ser organizado. Um editor, um montador organizado faz toda a diferença e isso é muito cobrado no seu ambiente de trabalho. E quando eu falo ser organizado, é tanto nos arquivos do computador, seja se você está usando Windows ou se você está usando Mac ou Linux, enfim, nos arquivos do sistema, para você se achar nas pastas dentro do computador, quanto no próprio projeto dentro do software de edição. Enfim, gente, só para frisar mais uma vez para vocês não esquecerem, ajuda muito ser organizado, lembrem-se disso. Bom, ok, você é organizado e agora tá tudo certinho, você sabe direitinho onde estão os seus arquivos, seja no computador, seja no projeto, você separou o áudio das imagens, dos vídeos, dos grafismos, enfim, tá tudo certinho, você pode começar a editar. Normalmente, como eu faço, e aqui esse exemplo a gente vai ver no Premiere, porque esse é o programa que eu normalmente edito, mas eventualmente eu tenho que trabalhar no Final Cut ou mesmo no Avid, que é um processo semelhante, embora não seja exatamente a mesma coisa, mas eu normalmente começo assim, eu arrasto o vídeo da janela Project para esse íconezinho aqui e ele já cria uma nova sequência com o formato, com a resolução, enfim, com todas as propriedades desse clipe que eu tô jogando na timeline. Depois, na hora que você terminou o vídeo, que você vai gerar,
que você terminou a edição e você vai gerar o arquivo final, se você quiser mudar essas propriedades da timeline, não tem problema, você consegue facilmente alterar esses parâmetros. Bom, e aí como vocês podem ver nesse exemplo, quando eu criei essa sequência, ela foi criada dentro da pasta onde estava o arquivo de vídeo. Então é importante que você tenha uma pasta chamada sequências, onde você joga todas as sequências para lá. E aí, para não confundir, você pode renomear, assim você sabe qual a sequência que você está trabalhando, o que que é. Programas como o Premiere permitem que você trabalhe com múltiplas sequências, com múltiplas timelines. E isso é um recurso muito útil mesmo, assim, isso facilita muito a vida. Eu sempre trabalho com várias timelines. Às vezes você quer fazer alguma edição muito precisa, ou você está construindo, sei lá, uma animaçãozinha. Eu acho, pelo menos, mais fácil trabalhar com timelines separadas, e assim eu vou jogando nessa timeline master, ou seja, a mestre, onde está o vídeo que eu vou exportar, eu vou jogando nessa timeline as coisas que eu fui fazendo nessas outras timelinezinhas. Mas enfim, só para lembrar, o ponto aqui é: faça uma pasta também para sequências, organize o seu projeto dentro do software de edição, para que você não se perca, para que você possa achar mais facilmente as coisas. Bom, aí na hora de editar, algumas pessoas preferem jogar todo o vídeo direto na timeline, outras já preferem ir usando o monitor de referência, esse Source Monitor, essa janelinha aqui, onde a gente consegue ver o arquivo, dar um play nele e fazer uma pré-edição antes de jogar na timeline. Eu trabalho um pouco dos dois jeitos. Eu jogo o clipe às vezes bruto ou eventualmente quando eu estou procurando só um detalhezinho de um clipe, eu vou direto no Source Monitor e pego só o trechinho que eu estou precisando. O Source Monitor, ele permite que você pegue tanto o áudio e o vídeo de uma vez, quanto só o vídeo ou só o áudio. Então é uma ferramenta que eu acho útil, facilita o meu trabalho. Mas na maioria das vezes eu jogo todos os arquivos para timeline também e vou fazendo uma espécie de ajuste fino neles e uso o Source Monitor só para coisas muito específicas, para detalhes muito pontuais em algum momento da edição. De novo, gente, isso aqui é uma coisa que funciona pra mim. Esse é o jeito que eu trabalho. Vocês precisam encontrar a forma que vocês preferem trabalhar. Isso não é uma regra. E certamente não significa que seja a única nem a melhor forma de fazer isso. Bom, aí uma vez que eu fiz esse corte cru, ou raw cut, no termo em inglês, eu vou colocar a música, uma trilha sonora. Então eu pego uma música que eu gosto, uma música que esteja livre de direitos autorais. A gente já discutiu isso no nosso ateliê. É muito importante que você use no seu material coisas que sejam livres de direitos autorais ou que, sei lá, Creative Commons, coisas assim, para você não ter problemas, principalmente se você planeja ou pretende algum uso comercial com esse vídeo que você está editando. Para fins educacionais, ainda se permite algum tipo de violação, entre aspas, dos direitos autorais. De qualquer forma, para fins comerciais, isso certamente não é tolerado e você deve sim tomar muito cuidado e respeitar os direitos autorais e patrimoniais sobre obras de terceiros. Isso vale tanto para trechos de vídeos, quanto de músicas, enfim. E aí, normalmente, com a música é assim também. Eu arrasto para a timeline, vou separando os trechos que eu quero e vou colocando eles nos pontos onde ou não tem voz, ou enfim, vou abaixando o volume, dando uma mixada para que esse som de fundo não atrapalhe, não fique em cima da voz e não prejudique a compreensão do que está sendo dito. Nessa fase também eu costumo tirar todos os todas essas pausas que a gente normalmente usa quando a gente está falando, mas que isso fica um pouco cansativo na hora que você está assistindo um vídeo. Então, por mais que o vídeo fique um pouco saltado, o nome disso é o jump cut, que eu estou cortando de um ponto para o mesmo ponto, por mais que o vídeo fique um pouco saltado, para quem está ouvindo fica um pouco melhor sem todos esses e todos esses foneminhas que a gente usa quando está falando. A edição de som é um trabalho super importante e ele vem na hora desse ajuste fino da imagem, ou seja, uma vez que eu já fiz um primeiro corte, onde eu já sei mais ou menos qual é a linha narrativa dessa história que eu estou contando, então eu vou ajustando em função do som esses cortes mais finos, para que o áudio fique compreensível e fluente, sem nenhuma pausa, nenhuma interrupção que possa trazer algum prejuízo para quem está assistindo. Bom, normalmente é nessa hora também desse ajuste fino que você coloca os efeitos sonoros. Então, não sei, tem gente que... Eu não sou muito cara dos efeitos sonoros, mas às vezes algum projeto exige mesmo. Ou porque o som não tá bom, o som original não tá bom e você precisa recolocar o som de uma porta que abre ou fecha, uma garrafa, alguma coisa assim. Mas nessa hora do ajuste fino, normalmente você já vai colocando efeitos sonoros, caso existam, caso sejam necessários para o seu vídeo. Esses efeitos sonoros
sonoros, combinados com os cortes, eles podem ajudar a pontuar as sensações que vocês estão querendo que o espectador tenha. É um recurso muito utilizado, principalmente em vídeos do YouTube, vocês devem estar super acostumados. É algo que nós ainda não falamos, de como colocar os efeitos sonoros. A gente falou sim sobre como colocar música, o procedimento é basicamente o mesmo, mas a gente ainda não teve nenhum conteúdo sobre efeitos sonoros, e isso pode ser sim um conteúdo de um vídeo. O fato é que os efeitos sonoros, eles contribuem muito para a leitura que você faz da imagem. Então, se você está vendo uma cena de água, ajuda muito a entrar no clima da cena se você colocar um efeito de água. Você vai ter um efeito oposto e bastante curioso se você colocar um outro som, sei lá, um som de fogueira com a imagem de uma torneira pingando. São todas possibilidades que você pode explorar enquanto recursos sonoros. A gente sempre lembra mais da imagem, mas nesse momento eu queria reforçar para vocês que o som é muito importante sim, e a gente usa bastante o som para construir a narrativa. Então, sei lá, com uma filmagem de drone, por exemplo, onde você está mostrando um rio, vai ser muito difícil você conseguir ter o som do drone devido à distância, todos os ruídos de interferência. Mas se você acrescentar o som dessa água e casar com a imagem do drone, você pode ter um efeito muito poderoso. Agora, o importante com o som é que ele seja suave, ele acrescenta uma camada de informação e não rouba, puxa a atenção do espectador totalmente para ele. Ele é uma coisa a mais e não o foco da nossa atenção quando a gente está assistindo. Bom, e aí depois que você já colocou a música, editou as falas, colocou os efeitos sonoros, eu sempre dou uma mixadinha nesse som. Tem alguns presets já, algumas coisas que você pode pré-programar, se você usa com alguma frequência. Eu dou uma pré-programada, eu realmente uso os presets, que eles economizam tempo, enfim, depois você só vai lá e dá um ajuste manual que é muito pequeno perto do trabalho que você teria se não fosse usar uns presets. A gente não viu como mexer em presets ainda, mas esse também pode ser um conteúdo para um próximo vídeo. Bom, e aí quando o corte já está feito e a edição de som está pronta, eu vou fazer alguma correção de cor. Normalmente eu procuro resolver as coisas já na câmera. Eu tento, se você é meu aprendiz, você sabe que nós devemos preservar na captação a maior quantidade de informação possível. E então, por conta disso, eu faço pequenos ajustes muito pontuais, e para esses vídeos do YouTube eu realmente não encontro necessidade, já que não é a minha imagem, mas sim o conteúdo que interessa. De todo modo, sempre tem alguma ferramentazinha, sempre tem algum ajustezinho para você mexer, seja no contraste, seja no brilho, alguma coisa para você ajustar para ficar super bacana. Nós também não vimos como fazer correção de cor dentro do Premiere, e isso certamente será um assunto para os nossos próximos vídeos, talvez nesse semestre ainda. Depois que você entende o processo, você vai encontrar na internet uma série de pacotes de presets, já com assim, cinematic look, enfim, com aparência de cinema, uns que deixam mais azul, outros puxam mais pro verde, mais pro vermelho, enfim, dependendo do ajuste que você quer, da cara que você quer dar, mas enfim, existem muitos já pré-programados que você pode usar, pode baixar. É importante lembrar que o campo da correção de cor, quando a gente está falando de correção de cor, a gente está entrando um pouco na edição destrutiva, ou seja, dependendo do ajuste que você fizer, é possível perder informação no arquivo de vídeo. Portanto, é algo também muito delicado, assim como o som, onde você precisa fazer ajustes muito mínimos e os controles são muito precisos, são muito sensíveis. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, não precisa pesar a mão para fazer um bom ajuste de cor, para deixar o seu vídeo com uma boa cor. De qualquer forma, edição não é milagre, você não consegue resolver se a imagem vier muito detonada, se a imagem já vier sem informações importantes, se a imagem vier clipada. Por isso que eu digo a vocês, se vocês tiverem o controle sobre a captação, o que não é uma regra pra gente que está editando vídeo, normalmente a gente só recebe essas imagens, mas se vocês tiverem o controle, procurem garantir a captação com a maior quantidade de informação, sempre. De todo modo, a correção de cor acaba sendo uma coisa muito útil quando você está trabalhando com várias câmeras diferentes, ou seja, as imagens que você está editando vieram de câmeras totalmente diferentes, de marcas diferentes, às vezes um é um celular, outro é uma GoPro, outro é, sei lá, uma DSLR, enfim. É nessa hora que o ajuste de cor vai ser muito importante, porque como nós vimos, os codecs de captura variam conforme o fabricante. Então, para não variar muito a cor do
seu vídeo conforme muda de câmera, conforme você corta de uma câmera para outra, é que a gente usa as ferramentas de correção de cor para deixar tudo em tonalidades mais próximas, evitando assim que o corte entre uma câmera e outra seja percebido por quem está assistindo. E aí, gente, assim como eu falei do som, que o efeito sonoro não é para atrair a atenção do espectador por efeito, mas sim para adicionar uma camada de informação, uma camada de leitura para quem está vendo, a correção de cor vale o mesmo princípio. Então o importante é que você mexa na cor de modo a ficar muito suave, muito natural, e que a cor não atraia o foco da atenção, mas sim adicione uma camada, um outro significado, um sentido a mais à narrativa que você está construindo. E aí nós chegamos no momento final, onde você já fez o corte, já editou o som, já corrigiu a cor, é hora de exportar o vídeo. Existem muitas formas de exportar o vídeo. Nessa hora, mais do que nunca, é fundamental que você se pergunte para onde esse vídeo está indo. Você vai ajustar os parâmetros para exportar esse vídeo conforme o local onde ele vai ser exibido. É importante lembrar também que sim, nós conseguimos baixar a resolução de um vídeo da timeline. Agora, nós não conseguimos aumentar essa resolução. Um vídeo que foi captado em 720p, numa resolução HD, não vai conseguir gerar um arquivo 4K no final. Ainda que você possa gerar um arquivo com essas dimensões, você não terá todas as informações necessárias para gerar um arquivo com essa resolução. Vai faltar informação, vai perder informação, o seu arquivo vai ficar pixelado muito provavelmente. Então, nós nunca conseguimos aumentar a resolução. Por isso que é importante que vocês garantam que esse vídeo que está entrando, ele chegue na ilha de edição com a maior qualidade possível. Porque esse vai ser o nosso limite máximo. Você nunca vai conseguir passar dessa resolução, dessa qualidade. A qualidade que chega é o nosso teto sempre. Mas para exportar o vídeo, você pode baixar a resolução dependendo do uso que você vai dar. Normalmente eu exporto 2 vezes o mesmo vídeo. Eu exporto com a qualidade máxima para não perder nenhuma informação, o que eu chamo de master arquivo. Esse arquivo de vídeo ele é um arquivo muito pesado e ele serve apenas para backup, só para eu guardar o material da edição. Uma vez que, para economizar espaço no HD, periodicamente eu vou apagando projetos antigos. Então o projeto é uma coisa que certamente vai se perder, mas para eu não perder o arquivo, o material do que eu editei, eu salvo sempre na melhor qualidade possível. Agora, não necessariamente o lugar que vai exibir precisa de um vídeo desse tamanho, porque se a gente está falando em qualidade, a gente está falando quanto maior a qualidade, maior o tamanho do arquivo em bits, porque qualidade de vídeo significa mais informação nesse arquivo. Portanto, gente, nós já fizemos uns vídeos sobre como exportar arquivos, tanto no Premiere quanto no Filmora, e o link está aqui na descrição também, e se você tiver alguma dúvida, fala comigo. De qualquer forma, exportar o vídeo, basicamente você vai pensar para onde esse vídeo está indo, qual a qualidade que esse vídeo precisa ir, e você vai ajustar os parâmetros para que ele saia da timeline nessa configuração, visando a reprodução, visando agora quem vai assistir esse arquivo final que você editou. O que eu acho legal do pacote Adobe é que você fez no Premiere, mas quem vai gerar o arquivo de vídeo que você está exportando é um outro programinha, o Adobe Encoder. Tem gente que não gosta, tem gente que não acha necessário. Eu acho que facilita muito a vida. Você pode programar, inclusive, para exportar vários arquivos de vídeo, ou seja, da mesma timeline eu vou exportar de uma vez, com a melhor qualidade possível, eu vou exportar para o YouTube, vou exportar o meu arquivo de backup, enfim. E aí eu só configuro todos esses parâmetros, aperto um play e o encoder vai encodando cada um desses novos vídeos dentro dos parâmetros que eu atribuí para eles. Isso é uma ferramenta que, enfim, facilita o trabalho, mas de todo modo não é algo que eu uso, é algo que eu estou acostumado a fazer. Tem gente que nem usa o encoder, nem tem o encoder instalado. E se você está usando o Filmora, o encoder também não vai ser uma ferramenta assim tão indispensável para você. De todo modo, muita gente acha que o encoder era só para gravar DVD, para queimar um DVD, e não, ele também faz isso. Nos auxilia muito na hora que a gente está trabalhando com a edição, principalmente na hora de gerar o arquivo final. Bom, galera, então é isso. Esse basicamente é o meu fluxo de trabalho, é assim que eu faço na maioria das vezes, na maioria dos trabalhos. Eventualmente algum tipo de trabalho vai ter alguma necessidade muito específica, mas aí é por conta da especificidade do vídeo que eu estou editando. Normalmente o passo a passo do fluxo de trabalho é esse. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima!